Olá, tudo bem com você? Dando uma certa continuidade àquele trabalho que mostramos em dois vídeos já anteriores, quanto aos erros mais comuns na fala e na escrita de nossa língua portuguesa, eu quero hoje reforçar com você o cuidado que deve ter, especialmente com o emprego de verbos. Acima de tudo, verbos na forma imperativa, imperativo afirmativo, imperativo negativo. Que tipo de cuidado você deve ter para diminuir os erros, eu diria, para evitar os erros, né? Você tem plenas condições de entender tudo sobre isso. Basta você prestar bastante atenção ao que vou enfocar neste nosso encontro de agora. Vamos lembrar que os dois imperativos, quer dizer, o afirmativo e o negativo, assim como o presente do subjuntivo, ou seja, esses três, presente do subjuntivo, imperativo afirmativo e imperativo negativo, essas três formas são derivadas do presente do indicativo. Então, olha que já vai começar a ficar relativamente tranquilo para você. Basta você saber o presente do indicativo e a partir dele você fabrica o presente do subjuntivo e os dois imperativos. De que maneira isso acontece? Eu peguei aqui alguns exemplos, vou começar aqui com o verbo vir. Por exemplo, é um verbo que dá muito problema, verbo vir, verbo ver. Esses verbos costumam dar muito problema. Então, eu peguei aqui o verbo vir. Vamos, então, se esses três que eu falei são derivados do presente do indicativo, então é claro que o presente do indicativo você tem que conhecer, você tem que saber. Então, vamos flexionar, você vai acompanhar aí comigo, a flexão aí do presente do indicativo do verbo vir. Veja aí. Eu venho, tu vens, ele, ela, vem, nós vimos, vós vindes, eles, elas, vêm. Primeira observação, veja, nós vimos. Muita gente acha que isso aí é o verbo ver. E até certo ponto há razão nisso, porque existe vimos para o verbo ver, só que é o passado, é o pretérito perfeito. Por exemplo, você pode muito bem dizer, na semana passada nós vimos um filme maravilhoso na televisão. Nós vimos, isso é verbo ver no passado. Só que existe esse vimos aí para o verbo vir, que eu acabei de mostrar para você, no presente indicativo. Então é uma coincidência. Então existe vimos, presente do indicativo do verbo vir, e existe vimos, pretérito perfeito do verbo ver. É questão de você contextualizar. Então, por exemplo, se eu digo, vimos aqui neste momento gravar este vídeo para você, então vimos aqui neste momento, isso não tem como ser o verbo ver. Então, esse vimos é exatamente o verbo vir. Eu venho aqui agora, você vem aqui agora, nós vimos aqui agora gravar este vídeo para você. Tudo bem? Então, cuidado que muita gente vê esse vimos aí e não entende. Então, esse vimos aí é o presente indicativo do verbo vir. E ao vimos, pretérito perfeito do verbo ver. Não confundir, por favor. Então, visto aí o presente do indicativo do verbo, você vai pegar a primeira pessoa do singular, que é eu venho, e vai transportar, pegar esse o final de eu venho, e você vai trocar por a, e vai associar com a partícula que, e você terá o presente do subjuntivo. Por exemplo, que eu venha, que tu venhas, que você venha, que ele venha, que ela venha. Eu até usei o você aí, que na verdade é um pronome de tratamento, mas que hoje
praticamente já virou um pronome pessoal do caso reto. Que nós venhamos, que vós venhais, que eles, elas, vocês venham. Então está aí o presente do subjuntivo, é extremamente monótono. Ele trabalha, via de regra, com essa partícula que. Mas pode trabalhar com advérbio, por exemplo, talvez, nunca, depende do contexto. Está bem? Mas eu quero chamar a sua atenção para essa particularidade. O presente subjuntivo é extremamente monótono. Então, do jeito que você começa, você vai só acrescentando o final de cada pessoa. Veja aí, que eu venha, que tu venhas, que ele, ela, venha, ó, enha, você só acrescenta o finalzinho das pessoas. Então, é extremamente monótono o presente do subjuntivo. E veja agora, para você formar presente do subjuntivo, você parte, então, como acabou de ver, da primeira pessoa do singular do presente indicativo. Você sempre, para formar presente do subjuntivo, você vai trocar esse o final da primeira pessoa, que no caso é eu venho, você vai trocar esse o sempre por a ou por é. E você terá o presente do subjuntivo. Agora, quando eu digo você vai trocar por a ou por é, óbvio que não é de acordo com o que der na sua cabeça. É muito simples. Você olha nas demais pessoas do presente e do indicativo. Lá, por exemplo, eu venho, ó, tu vens, ele vem, nós vimos, vós vindes, eles vêm. Veja, nas demais pessoas não aparece o a. Então, pronto, você troca o o por a. Então, se nas demais pessoas do presente, do indicativo, não aparecer o a, você vai pegar esse o da primeira pessoa e trocar por exatamente a. E quando é que você troca por é? Se nas demais pessoas do presente e do indicativo aparecer o a. Por exemplo, você pega um verbo como andar, que até aparece aí para você. Então veja lá o presente do indicativo. Eu ando, tu andas, ele anda, e assim por diante. Veja, nas demais pessoas, a partir do tu, vai aparecer o a. Então você já sabe que vai pegar esse eu ando, que é a primeira pessoa, vai trocar esse o final, você já sabe que é por é. Então, olha que tranquilo para você formar o presente subjuntivo. O presente subjuntivo é sempre com a ou com é. Basta você olhar o presente do indicativo das demais pessoas, como acabei de mostrar. Combinado? Então, bastante tranquilo isso aí. Presente subjuntivo é muito monótono, praticamente não tem como você errar presente subjuntivo. E veja só, se você tem, então, como acabei de dizer, presente do indicativo de um lado, presente do subjuntivo do outro, não há como você errar imperativo. Veja, vamos pegar o imperativo afirmativo. Então, você vai formar o imperativo. Imperativo, lembrando, seja ele afirmativo, seja ele negativo, imperativo não trabalha com primeira pessoa eu. Você não. Por quê? Porque o imperativo é usado para você dar ordem, para você fazer um pedido, e você não faz isso para si mesmo. Por exemplo, eu não vou dizer para mim, saia eu daqui agora correndo, saia eu. Então você dá uma ordem para si mesmo. Então pode até, dentro de um contexto literário, uma invencionice, de uma forma estrutural, você pode até criar isso, mas não é normal. Aí seria você criar uma situação contextual de caráter literário, um motivo muito específico para você trabalhar com o imperativo na primeira pessoa eu. Normal, não. Agora, dentro da literatura, dentro da obra literária, dentro da arte de escrever, você pode, às vezes, criar, e você tem liberdade para criar situações. Mas estamos falando aqui da normalidade. Então, pronto. Vamos formar o imperativo afirmativo? Muito simples. Olha aí as setinhas. O tu e o vós, para o imperativo afirmativo, vem do presente do indicativo, tirando a letra S. Então veja aí, tu vens, eu tiro o S e coloco vem tu.
vós vindes. Eu tiro o S, vinde vós. Então essas duas vêm do presente indicativo, tirando-se a letra S. As outras três, o ele, ela ou o você, que hoje é tido, como eu acabei de dizer, que eu acabei de lembrar, é tido como um pronome pessoal, no caso reto, apesar de ser pronome de tratamento. Então, o ele, ela, você, o nós e eles, elas, vocês, você pega do presente do subjuntivo. Olha aí as setinhas indicando para você. Então, pronto, eu quero formar o imperativo afirmativo do verbo vir. Então, como é que vai ficar? Está aí para você, ó. O tu e o vós do presente do indicativo cortando-se a letra S e as demais pessoas do presente do subjuntivo. Então, ficou como? Vem tu, venha você, venha ele, venha ela, venhamos nós, vinde vós, aliás, desculpe, vinde vós, porque já vem lá do presente do indicativo menos o S, venham vocês, eles, elas. Então, muito simples, está aí o imperativo afirmativo pronto. E o imperativo negativo é mais fácil ainda. Imperativo negativo deriva-se 100% do presente do subjuntivo. Você pega o presente do subjuntivo, tira o eu, porque imperativo não trabalha com eu, você pega 100% o presente do subjuntivo e acrescenta uma palavra negativa. A palavra negativa mais comum é o não, mas pode ser o não, o nunca, o jamais, palavras negativas. Pronto, então você pegou o presente do subjuntivo de tu para frente, acrescenta uma palavra negativa antes, você tem um imperativo negativo. Olha, cuidado, sem tirar nada, 100% o presente do subjuntivo. Então, como ficou aí o imperativo negativo do verbo vir? Olha, não venhas tu, não venha ele, ela, você, não venhamos nós, ó, não venhais, aí não se tira S não, tira S lá para o imperativo afirmativo, não venhais vós, não venham vocês, eles, elas. Então pronto, você tem o presente do indicativo, a partir dele você fabrica o presente do subjuntivo, vindo da primeira pessoa do presente indicativo, nas condições que acabei de explicar, e os dois imperativos estão prontos por extensão. Basta você praticar isso, usar isso, pegue determinados verbos que você queira e tente trabalhar. Óbvio que é bom você pegar a maioria absoluta dos verbos, que são verbos regulares, porque existem verbos malucos, verbos irregulares. Deixe de trabalhar com isso, trabalhe com a normalidade, com a maioria absoluta dos verbos que nós temos em português. E aí eu apresento para você também como um modelo aí, como uma afirmação específica disso que estamos dizendo, aí o verbo andar, uma confirmação maior dessa teoria, está aí o verbo andar para você. E eu trouxe aí algumas frases propostas para nós discutirmos e pensarmos sobre o assunto que estamos falando. Vamos levar isso para a prática. Então, eu peguei essa primeira frase que aparece aí, é uma propaganda que há muito tempo foi rodada aí sobre a Caixa Econômica Federal. A frase básica era essa, apresentava-se a propaganda e terminava dizendo assim, a pessoa puxando o cartãozinho da Caixa e colocava assim, vem para a Caixa, você também. Olha, vem para a Caixa, você também. Olha, você acabou de ver lá em cima, que aí é um imperativo. Por que você sabe que isso é um imperativo? Porque é um convite. Isso não é uma ordem. O imperativo nem sempre é para dar ordem, pode ser para fazer pedido, dar sugestão. Então aí no caso, a forma vem, você acabou de ver lá em cima. Isso é um imperativo afirmativo. Você acabou de ver o exemplo que mostrei. Vem é tu. E lá na frente colocaram você. Então, essa frase da Caixa Econômica Federal apresenta a mistura de tu com você.
como eu comentei no vídeo anterior, analisando a música Devolva-me, que está lá no vídeo meu, aí é uma mistura permitida em língua portuguesa atualmente, principalmente quando se trata de coisa mais simples, mais coloquial, mais popular, que é o caso dessa propaganda da Caixa. Tanto é que eles usam vem para a Caixa você também, ó, para a Caixa, né? Então, mesmo que fosse venha para a Caixa, né? Mas aí existe uma mistura de tu, na forma vem, que você acabou de dizer, vem tu, e depois coloca lá. Então teria o você. Teria que ser como? Vem para a Caixa, tu também. Ou, se quiser você, em cima lá, ó, venha para a Caixa, você também. Mas vem você, aí houve uma mistura de tu com você. Ambos são segundas pessoas, mas a estrutura verbal, o vem é para tu e o venha seria para você. Então está aí essa mistura. Lembrando que em português clássico, ou se trabalha com uma pessoa, ou se trabalha com a outra. Adequadamente seria, repetindo, vem para a Caixa tu também, ou venha para a Caixa você também. Combinado? Olha essa segunda frase que eu coloco aí, ó. Esse ditado popular, né, de cunho moralista: dize-me com quem andas, que te direi quem és. Aí está absolutamente correto, né? A qual pessoa se refere essa frase? Com que pessoa gramatical esses verbos e o pronome ato no ti, com que pessoa isso aí trabalha? Esse contexto trabalha. Olha, o dize-me é um imperativo. Então vamos ver se está certo. Olha lá o presente do indicativo para você saber. Eu digo, verbo dizer. Eu digo, tu dizes, tiro S, dize tu. Dize tu para mim, dize-me com quem tu andas. Olha, veja que se mantém aí a lógica gramatical. Dize-me com quem andas, que ti, ó, o ti é tu. Quem és? Então a frase ficou perfeita, usada exatamente para a segunda pessoa do singular, tu. Tanto nas formas verbais que são usadas aí, o és, que aparece no finalzinho lá, o presente indicativo, tu és, né? O primeiro, dize é imperativo, o andas é presente indicativo, mas veja a coerência de pessoa gramatical, tudo para tu. Dize-me com quem tu andas, dize tu para mim, dize tu com quem tu andas, que eu direi quem és. Eu direi quem tu és. Eu te direi quem tu és. Então, ti, és, andas, dize. Certinho aí para a segunda pessoa tu. Então, uma frase perfeita. Olha a terceira, aquela frase famosa de Cristo na Bíblia, quando determina aos seus apóstolos, aos presentes: deixai vir a mim as criancinhas. Deixai. A que pessoa gramatical se refere essa flexão deixai, essa forma deixai? Primeiro, isso aí você sabe que é imperativo, que está fazendo uma sugestão, um pedido. Cristo estava fazendo um pedido. Lembrando que imperativo pode ser para pedido, pode ser para ordem, mas basicamente é pedido. Você dar ordem é uma coisa assim meio agressiva. Então o imperativo é muito usado para fazer pedido, para dar sugestão. Então aí, ó, deixai. Que pessoa é essa? Como é que Cristo chamou os presentes, os apóstolos, acima de tudo? Chamou de vós. E você vai ver que isso é um imperativo afirmativo. Aí você, para saber que é vós, pega lá o presente do indicativo e tira o S. Eu deixo, tu deixas, ele deixa, ela deixa, nós deixamos, vós deixais. Olha aí, tira o S, deixai vós vir a mim as criancinhas. Então Cristo usou a forma vós, aliás, muito comum na Bíblia, né? Olha essa outra frase que eu coloquei: nunca vos afasteis de vossa infância.
nunca vos afasteis. Esse nunca aí deu um imperativo negativo. O vos já mostra que tem que ser para vós. Vamos e o afasteis. Então, como é imperativo negativo, você sabe que tem que vir do presente do subjuntivo. E se é para vós, vamos ver como é que fica. Imperativo negativo, vem todinho do presente do subjuntivo. Você já sabe como fazer presente do subjuntivo. Que eu afaste, que tu afastes, que você afaste, que nós afastemos, que vós o quê? Afasteis. Então, essa frase se refere a vós, você já sabe pelo vós, e o afasteis absolutamente correto, né? Nunca, não vos afasteis, nunca vos afasteis. Você pegou o presente do subjuntivo e colocou aí, ó. E olha a coerência. Nunca vos afasteis de vossa infância. Imagine se eu falo assim, nunca vos afasteis de sua infância. Aí o sua não é para vós. Aí já haveria mistura de pessoa inaceitável dentro de uma frase desse nível. Então, nunca vos afasteis de vossa infância. Absolutamente coerente a frase. E eu quero aqui, então, a nossa grande preocupação nesse encontro foi mostrar para você como trabalhar os dois imperativos, lembrando que eles são provenientes do presente do indicativo que forma o presente do subjuntivo, e a partir do presente do indicativo e do presente do subjuntivo você fabrica os dois imperativos. Nada mais tranquilo que isso, basta você colocar em prática. Não é isso? Agora eu quero aqui me valer desse nosso encontro para chamar a atenção para um erro constante que existe no pretérito perfeito. Pretérito perfeito, pretérito é passado. Entre a forma, a pessoa tu e a pessoa vós. As pessoas sempre confundem essas duas flexões. Porque o normal é tanto o tu quanto o vós trabalharem com S. Por exemplo, você acabou de ver lá o presente indicativo. Eu venho, tu vens. Olha, vós vindes. Vens, vindes. Ambos têm o S. Você pegou lá o presente subjuntivo. Que eu venha, que tu venhas. Não, que vós venhais, ó, que tu venhas, que vós venhais. Então, via de regra, nas flexões verbais, o tu e o vós têm o S. E no pretérito perfeito você tem que ficar atento, porque isso não acontece. O tu no pretérito perfeito não tem o S. Quem tem o S é o vós. Então, por exemplo, você pega um verbo, como, por exemplo, aí, o verbo vir, que eu acabei de mostrar lá em cima. Você vai conjugar no passado. Então, eu vim, ó, tu vieste. Não é tu viestes. Nós viemos, vós, aí vem o S, ó, vós viestes. Então, tu vieste, vós viestes. Então, no pretérito perfeito, o tu não tem o S. Quem tem S é só o vós. Combinado? Olha o verbo andar que você tem aí. No pretérito, eu andei, tu andaste. Vós andastes. Então, chama a sua atenção para isso. É muito comum errarem por aí afora essa flexão de tu ou de vós quanto ao emprego desse S no pretérito perfeito, no passado. Então, lembrando com você, no pretérito perfeito, quem tem S é só o vós, o tu não tem S. Combinado? Então fica aí essa dica para você trabalhar com os imperativos a partir do presente do subjuntivo e o que dá origem aos três, presente subjuntivo e os dois imperativos, que é o presente indicativo. Você acabou de ver como trabalhar com isso. E para fechar este nosso encontro, eu quero trazer para você um poema que eu tirei lá do livro O Profeta, do Gibran, Khalil Gibran,
no momento em que ele é interpelado, e que o profeta é interpelado a falar sobre os filhos. Eu acho o Gibran, Khalil Gibran, um grandíssimo escritor. Eu gosto muito das coisas dele. Ele é um espiritualista, é um filósofo, era um cara praticamente completo, né? Um libanês que se mudou, aí, quando tinha 13 anos, ele se mudou com a família toda para os Estados Unidos e se tornou um cidadão estadunidense, ou como o povo por aí diz, um cidadão americano. Americanos somos todos nós. O americano que nasce nos Estados Unidos, eu prefiro dizer, ou que se registra nos Estados Unidos, eu prefiro dizer um cidadão estadunidense. Americano, norte-americano. Por exemplo, norte-americano pode ser mexicano, pode ser canadense. São norte-americanos. Então, eu não gosto muito dessa mania de achar que americano representa só quem nasce nos Estados Unidos. Nós somos americanos, a América Central, todos são americanos. Da América do Norte, América Central, América do Sul, somos todos americanos. Então, o americano que nasce nos Estados Unidos, eu prefiro chamá-lo de estadunidense. Mas vai mudar a cabeça das pessoas. Hoje o pessoal fala os americanos, os norte-americanos, referindo-se aos americanos que nascem nos Estados Unidos. Eu acho isso meio que rebaixar os outros que nascem em qualquer uma das três Américas. Mas deixa para lá, isso já virou moda, né? Os dicionários já trazem americano, norte-americano como sinônimos de estadunidenses, né? Por aí afora. Eu não gosto disso. Então, o Gibran Khalil Gibran tornou-se um cidadão estadunidense. E ele morreu, se eu não me engano, em New York, aos 48 anos. Deixou uma obra bastante vasta. E esse poema dele, dedicado aos filhos, eu acho uma obra de arte. Só que com um detalhe: se você pegar o original, lá no livro O Profeta, eu acho meio pobre a tradução. Eu acho que a temática abordada no poema Aos Filhos, lá de O Profeta, eu acho aquela temática maravilhosa. E por isso, diante de tantas e tantas versões que eu já vi, diferentes versões na tradução, né? A versão, claro, no sentido de traduzir, de transladar para a língua portuguesa, eu já vi diferentes versões. Então eu preferi criar uma minha, eu diria que enxugando o texto e melhorando a mensagem que ali se propõe, que o Gibran propõe. Eu fiz isso durante um curso que dei de português, um curso específico que dei de português há muitos anos. Eu peguei e fiz essa adaptação e usei especificamente a forma voz, que é a proposta original. Lá no original trazem a forma voz. Eu quero então fechar o nosso trabalho declamando para você esse poema maravilhoso dedicado aos filhos. Particularmente, se você que está me vendo e me ouvindo tem filho, mais do que nunca vai me entender profundamente, ou entender o que disse Khalil Gibran. E se você não tem filho, mas você tem condições de saber o que é que filho significa na vida dos outros, até porque você é filho ou filho. Então você sabe o significado de filiação. Então Gibran, Khalil Gibran, diz exatamente de que maneira: vossos filhos não são vossos filhos. São os filhos da ânsia e da vontade por si mesmo. Eles vêm por meio de vós, mas não de vós. E embora estejam convosco, eles não vos pertencem. Podeis dar-lhes vosso amor, mas não vossos pensamentos. Pois vossos filhos têm os próprios
pensamentos. Podeis abrigar seus corpos, mas não suas almas. Porque as almas de vossos filhos habitam a mansão do amanhã, aonde pouco podeis ir, até mesmo em vossos sonhos. Podeis tentar ser como eles, mas nunca queirais fazê-los como vós, porque o tempo não anda para trás, nem se demora com o ontem. Na verdade, vós sois arcos, dos quais vossos filhos são lançados como flechas vivas. O arqueiro Deus mira no ar pontos infinitos e tende a curvar-vos para que de vós as flechas possam voar. Para o vosso próprio bem, deixai que as mãos do arqueiro Deus vos acariciem, pois da mesma forma que ele ama as flechas que voam, também ele ama os arcos que sois vós, dos quais as flechas são arremessadas. Eu acho esse poema maravilhoso. E eu fiz o destaque aí no texto escrito para você, o destaque de todas as formas que remetem ao vós. Você que acabou de ver como entender bem o vós, está convidado a refletir nessa forma absolutamente correta da pessoa gramatical vós, engrandecendo ainda mais este texto maravilhoso, o Gibran, Khalil Gibran. Um grande abraço para você. Até o nosso próximo encontro.